Oi, hoje eu tô aqui para compartilhar com você como é que você faz para sair de um círculo vicioso na sua vida. Primeiramente, o que é esse círculo vicioso? É quando a gente sente que a gente está empacado na nossa vida. É quando parece que a gente está preso no mesmo problema, nas mesmas circunstâncias e não consegue sair. É como se você estivesse sempre revivendo os mesmos problemas, as mesmas situações e você não conseguisse realmente dar um novo rumo para a sua vida. Você tenta mudar, você tenta transformar a sua realidade, mas você não consegue. Tem até um filme antigo que ilustra muito bem isso. É o filme O Feitiço do Tempo. Em que um jornalista vai para uma cidadezinha que ele detesta e ele vai fazer uma reportagem que ele não está a fim de fazer. E aí o que acontece? Ele fica preso nesse mesmo dia. Ele fica revivendo um dia que foi péssimo para ele todos os dias. Todos os dias acontecem as mesmas coisas, por mais que ele tente mudar, ele fica revivendo aquele dia até que ele consiga fazer as pazes com várias questões pessoais que ele precisa fazer. Então, na nossa vida acontece muito isso. Então, assim, quando você está em um trabalho que você detesta, quando sua vida não está fluindo, quando as coisas não estão acontecendo da maneira que você gostaria, é porque você está revivendo sempre o mesmo padrão mental. Ou seja, se ontem você sentiu medo, frustração, ansiedade, teve um monte de pensamento negativo, emoções negativas, passou o dia inteiro emanando esses sentimentos, o que é que vai acontecer? No dia seguinte, a maior parte dos pensamentos, sentimentos e situações que você vai viver serão provenientes desse dia anterior que você viveu. Então a gente acaba preso nesse ciclo vicioso, né? Que quanto mais você tem pensamentos, emoções negativas, você acaba agindo alinhado com essa vibração que você está emanando e com isso você atrai sempre os mesmos resultados para a sua vida. Então, assim, se você sente muito medo do futuro, medo de não ser bom bastante, medo das coisas não mudarem na sua vida, você acaba colocando isso no universo e atraindo mais disso para a sua vida. Por quê? Porque existe uma lei poderosa no universo que é tão certa quanto a lei da gravidade, que é a lei de que tudo que vai e volta, né? A lei da causa e do efeito. Então, assim, quando a gente está emanando pensamentos, sentimentos negativos, vai voltar isso pra gente inevitavelmente. Quando a gente tem atitudes que não são congruentes com os nossos sonhos, com os nossos objetivos, com a pessoa que a gente quer ser, vai voltar mais disso pra gente. Então, se você passa um tempo inteiro acreditando que você não é bom bastante, por exemplo, nada dá certo pra mim, eu não consigo, a vida é muito difícil, eu não sou bom bastante para mudar minha realidade, para ter a carreira dos meus sonhos, para ter o relacionamento dos meus sonhos, enfim. O que acontece? Você atrai situações para validar esse seu padrão mental, esse seu padrão emocional. Então, quanto mais você se sente dessa maneira, quanto mais você pensa dessa maneira, acontecem mais situações e circunstâncias para validar isso. E por isso que a gente fica num ciclo vicioso. Porque você tem um pensamento negativo, que gera uma emoção negativa e que gera uma ação que não é congruente com aquilo que você quer para a sua vida. E aí, quanto mais você alimenta essa roda, né, com pensamentos negativos, com emoções negativas, mais disso você tem para a sua vida. E a gente fica, né, preso nisso porque quando a nossa realidade não está da maneira que a gente gostaria, o que acontece? A gente acaba buscando resolver apenas do lado de fora, né? Então a gente quer resolver apenas as situações externas, fugir da situação externa, tentar resolver o problema externamente, a gente não olha para dentro. Então, assim, para você sair de um círculo vicioso na sua vida, seja lá em qual área seja, você precisa parar para se melhorar, parar para olhar para dentro de você, para se entender, para ver qual o padrão de pensamento que você está passando a maior parte do tempo, quais são as emoções que você está passando a maior parte do tempo, para que você consiga limpar tudo isso, fazer uma limpeza, e a partir daí você atrair novas circunstâncias para a sua vida. Então, primeiro, antes de mudar as coisas externamente, você precisa mudar internamente, porque senão sua realidade continua sempre da mesma maneira. E você não precisa acreditar em mim, basta você observar a sua vida. Se você prestar atenção, qual foram os pensamentos que você teve mês passado? Há 3 meses atrás, quais eram os pensamentos e sentimentos que você estava tendo? São muito parecidos com o que você está tendo hoje. E os resultados, muito parecidos com aqueles que você está tendo hoje também. Então, assim, a lei da causa e do efeito, tudo que vai e volta, ela é facilmente comprovada. Basta a gente olhar para a nossa realidade.
Se você for prestar atenção, você vai ver que os pensamentos e sentimentos que você teve ontem atraíram situações que te deixaram mais frustrada, irritada, chateada, angustiada. E com isso você continua ali alimentando a roda, né? E aí você precisa quebrar esse ciclo. Para fazer isso, a melhor coisa é você fazer uma limpeza emocional. É você realmente se libertar de todas as situações do passado que estão aí te atrapalhando, né? Perdoar quem você precisa perdoar, limpar qualquer tipo de frustração, de culpa, de ressentimento que você tenha com relação a você mesmo. Às vezes as coisas não saem da maneira que a gente gostaria e ao invés de aprender com aquela situação, a gente se culpa, a gente sente frustração, a gente acredita que a gente vai fazer a mesma coisa de novo, né? E nisso você fica emanando todos esses sentimentos negativos contra você, contra as outras pessoas e tudo que vai, volta. Então, assim, é importante você, antes de tomar qualquer atitude externa, você olhar para dentro de você e limpar o que precisa ser limpado. Por exemplo, você está se sentindo frustrado profissionalmente. Você está se sentindo que você não consegue realmente ter uma vida profissional que te faça feliz. E aí, por exemplo, você pede demissão desse trabalho. Só que você continua sentindo que você não é bom bastante, você continua se sentindo frustrado com relação à sua vida, com relação ao seu potencial. E aí o que vai acontecer? Mais cedo ou mais tarde você vai acabar em um trabalho, uma carreira, em que você vai sentir tudo isso de novo, né? Que você vai atrair situações para sentir o mesmo padrão emocional que você tem ao longo da sua vida. Então, assim, não adianta você tomar uma atitude só externa e não mudar o interno, porque você vai continuar tendo o mesmo problema, você vai atrair os mesmos resultados para a sua vida, tá? E como é que faz uma limpeza emocional para quebrar o ciclo vicioso? Uma das ferramentas que eu utilizo nos meus atendimentos e que eu utilizei comigo mesma é o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica de limpeza emocional que visa justamente isso, liberar memórias, as memórias que ficaram armazenadas aí, coisas do passado que você não lidou bem na época, e com isso você acaba repetindo aquelas memórias, revivendo aquelas memórias, atraindo as mesmas situações para a sua vida. Tem um outro vídeo aqui no meu canal onde eu explico detalhadamente o Ho'oponopono. O Ho'oponopono consiste em 4 frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. Então você vê que são frases realmente para harmonizar qualquer situação. Então você deve falar essas frases para as pessoas que você precisa perdoar mentalmente, né? Você com você mesmo. Você deve direcionar e repetindo mentalmente essas frases para toda aquela situação na sua vida que gerou algum tipo de frustração para você, algum tipo de emoção negativa, tanto no seu passado quanto no seu presente. Falar essas frases para você mesmo, para que você consiga começar a fazer uma limpeza emocional e liberar tudo aquilo que está atraindo os mesmos resultados na sua vida, tá? É só clicar aqui no meu canal para ver mais detalhadamente como utilizar o Ho'oponopono e você começa a fazer essa limpeza. Tem outra questão que é um agravante com relação a gente ficar num ciclo vicioso, é que o nosso cérebro ele cria conexões neurais que são chamadas de sinapses. Então essas sinapses, o que acontece? Quando você tem um padrão mental de eu não acredito em mim mesma, né? Eu não acredito em mim mesma, eu não sou boa bastante, as pessoas conseguem as outras coisas, mas eu não consigo, tem algo de errado comigo. Então você cria essa sinapse, né? E ela fica bem fortalecida no seu cérebro. E aí o que acontece? Você acaba tendo sempre um padrão mental que combina com esse tipo de pensamento. Então você sempre pensa assim, eu não consigo, eu não sou capaz. E aí quando você tem esse tipo de pensamento, você se sente mal. E aí você acaba com a atitude que você tem, né? Todo pensamento gera uma emoção que gera uma ação ou uma não ação. Então toda vez que você pensa, eu não sou boa bastante, aquilo ali já está enraizado no seu cérebro, no seu padrão mental, você tem uma emoção negativa, né? De inferioridade, de incapacidade, de frustração, de medo. Quando você tem essa emoção, você tem uma ação de desistir dos seus sonhos, começar as coisas e não terminar, desistir, não ir em busca de caminhos que realmente combinam com o seu verdadeiro potencial, com seus talentos, com seus valores, com quem você é de verdade, com a sua essência. E aí, você tem uma ação ou a não ação, e isso acaba tendo um resultado que não é o que você gostaria na sua vida, né? Então, essa sinapse forte, ela precisa ser modificada.
Então, o que acontece? Você está com essa sinapse e você precisa modificar. E como é que você faz isso? Tendo pensamentos, sentimentos e atitudes diferentes das que você teve, né, ao longo da sua vida. Então, se você sempre teve o padrão mental de eu não sou bom bastante, eu não consigo, eu não posso, o que você vai fazer? Você vai começar a prestar atenção nesses pensamentos. E toda vez que o pensamento surgir, você vai utilizar uma técnica que é dizer cancelado, cancelado, cancelado. Então, toda vez que o pensamento... Então, você tem que ter prestar atenção mesmo, né? Uma atenção com relação aos seus pensamentos. Porque o pensamento é o início de tudo. E aí você vai começar a prestar atenção. Quando aparecer aquele pensamento assim, ai, mas eu não sou boa bastante, eu não consigo, as coisas que eu faço não é legal, não tem nada de especial nas coisas que eu faço, eu não tenho nada de especial para compartilhar com o mundo. Quando aparecer algum pensamento relacionado a isso, você vai prestar atenção e vai dizer, ó, vai acender a anteninha assim, vai dizer, apareceu aqui um padrão mental que não é o que eu quero mais manter na minha vida. Então você vai lá e vai falar mentalmente ou em voz alta, tanto faz o que você puder fazer no momento, cancelado, cancelado, cancelado. Você vai falar até aquilo ali cessar. E aí você vai buscar um pensamento positivo para substituir. Né? Por exemplo, você vai se lembrar de uma situação em que você se destacou, uma situação em que você sentiu que você pode, que você consegue, que você tem potencial. Então você vai cancelar o pensamento negativo e trazer um pensamento positivo para substituir, tá? E aí, o que acontece? Você precisa ter persistência para fazer isso. Como eu falei, você criou uma sinapse para vários padrões mentais na sua vida e que vai levar tempo para você construir um novo padrão mental. Mas com persistência, todos os dias, vigiando seus pensamentos, substituindo os pensamentos, você vai começar a ter emoções diferentes, pensamentos diferentes, emoções diferentes e atitudes diferentes. E assim, no mínimo, para a gente conseguir modificar um hábito, um padrão mental na nossa vida, já foi comprovado cientificamente que isso varia de pessoa para pessoa, mas no mínimo 21 dias. Então você tem que pegar e começar a vigiar os seus pensamentos, pegar um calendário e marcar, ó, 21 dias eu vou focar em melhorar os meus pensamentos. Foca nos pensamentos. Eu vou cancelar todo o pensamento negativo que aparecer sobre mim, sobre a vida, sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre a crise, sobre o escambau que está aí hoje atrapalhando a sua vida. E você vai cancelar esses pensamentos, substituir por um pensamento positivo, que te ajude a crescer, que te ajude a evoluir, que te ajude a vibrar positivamente. E aí você faz isso, e você não, como eu falei, você não precisa acreditar em mim, observe a diferença na sua vida. Você vai começar a perceber pequenas mudanças no seu estado emocional, no seu estado mental, na sua disposição também, né? Porque a emoção negativa, pensamento negativo, ele drena muito a nossa energia. Então você fica muito mais cansado, muito mais esgotado. E aí quando você vai mudando o seu padrão mental, você vai sentir que você está com muito mais disposição. Você vai sentir que as coisas começam a fluir, entrar no fluxo natural do universo. Você vai começar a perceber, a receber notícias boas, vai começar a perceber diferenças na sua vida. Então assim, esse é o primeiro passo para você realmente conseguir modificar um padrão mental e sair do ciclo vicioso na sua vida. Então é importante que você tire o foco, né, de todos os fatores externos, não busque culpar ninguém, né, nem a você nem aos outros, e vá fazer esse trabalho interno, esse trabalho realmente para te ajudar a se libertar de tudo aquilo que está trazendo os mesmos resultados na sua vida. Então o que é que você precisa fazer? Limpeza emocional, que você pode utilizar o Ho'oponopono, e prestar atenção em todos os seus pensamentos, todos. E aí você vai cancelar os negativos e substituir pelos positivos. Uma técnica legal para você fazer isso é todo dia antes de dormir, você anotar, né? Quais foram os pensamentos negativos que eu tive hoje? Eu consegui cancelar? Quais são os pensamentos positivos que eu quero substituir, né? Você todo dia antes de dormir, tirar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos para escrever sobre a sua jornada, para que no outro dia você consiga entender, ontem eu não consegui cancelar tal pensamento, e esse é o pensamento que mais aparece na minha vida, então eu preciso prestar atenção. Porque assim, a gente tem um padrão, né? Como eu falei. Nosso cérebro vai lá, cria sinapses, então a gente geralmente tem o mesmo padrão de pensamentos. Então se você começar a se observar, você vai entender que tem uma sequência ali, né? Tem uma lógica ali que seus pensamentos seguem. Você vai perceber que geralmente você pensa muito negativo com relação a você, ou você critica muito tudo e todo mundo. Você vai perceber alguns padrões mentais, né, que você adquiriu ao longo da sua vida, a partir das experiências que você viveu, e que não é você.
né? Eu costumo sempre lembrar as pessoas nos meus atendimentos quando elas eram crianças, quando elas eram bebê, porque a gente veio pra cá sem nada disso, né? A gente veio pra cá pura luz, puro amor, puro potencial. E a partir das experiências que a gente vai vendo, a gente vai agregando um monte de coisinha, né? Na nossa mente, no nosso pensamento, padrões, coisas que não é quem a gente é de verdade, a nossa essência, né? A nossa verdade. São coisas que a gente começou a acreditar, que a gente ouviu dos outros, que a gente viveu, emoções, situações que a gente não soube lidar na época, a gente foi lá e absorveu essas coisas. Então é preciso realmente fazer essa limpeza. Para você transformar qualquer área da sua vida, primeiro você precisa limpar internamente. Limpar, fazer uma faxina, tirar tudo que não serve mais, tirar todo o padrão mental que está te atrapalhando de ser quem você realmente nasceu para ser, né? E aí, se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu sou terapeuta e coach, trabalho com algumas ferramentas de limpeza emocional, como Ho'oponopono, EFT, meditação guiada. Se você quiser saber mais, basta acessar aqui o meu site, o meu e-mail, entrar em contato, mandar um e-mail para saber como é que eu posso te ajudar a realmente fazer essa limpeza emocional para começar a atrair situações e circunstâncias que realmente te façam feliz e que você consiga ter os resultados que você quer ter na sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, deixa aqui o seu comentário. Se você ainda não é inscrito no meu canal aqui no YouTube, clique aqui, se inscreva. Toda semana tem um vídeo novo aqui para te ajudar a ser quem você nasceu para ser. Um beijo e até o próximo vídeo.